Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Master Talk, nosso cantinho aqui para falar sobre saúde, qualidade de vida e trazer sempre informações verídicas, informações reais. A gente gosta, né, de procurar muitas vezes ali no Google, fazer algum tipo de busca voltado à saúde, mas é muito importante ficar atento e aqui o nosso compromisso é justamente com a qualidade da informação. Quem está mais uma vez aqui com a gente, eu conto daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Pois é, estamos de volta e quem está mais uma vez aqui com a gente para bater um papo bem legal é a doutora Flávia Curi, atendendo a pedidos, porque muitas pessoas mandam mensagem para a gente aí, principalmente nas redes sociais, né, doutora? Quando a gente fala de qualidade de vida, fala de estética, fala de pele, isso chama muita atenção do pessoal, né? Demais, o pessoal adora, né, João? Prazer estar aqui de novo, muito bom. Muito obrigado, a gente que agradece que o pessoal interage bastante, pede e a gente... Que bom, vão mandando dúvidas e perguntas pra gente. Isso é muito legal. Pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre harmonização facial, porque eu estava conversando com a doutora um pouquinho mais cedo e a gente conversa mesmo, né, pelo WhatsApp, a gente bate um papo antes justamente para saber quais são as principais dúvidas no consultório, o que o pessoal mais quer saber e tem muita dúvida, né, doutora? Porque a gente fala em harmonização facial e aí... Dentro da harmonização são vários procedimentos que podem ser feitos e aí cada um tem ali as suas características, né? Vamos começar explicando o que significa a harmonização facial? É deixar o rosto mais harmônico. Como que a gente chega nesse consenso, doutora? Então, é isso mesmo, né, João? Existe esse termo, ele não é tão antigo assim, é um termo relativamente novo, mas de algo que a gente já faz há algum tempo, né? Então, acabou virando um termo muito utilizado para descrever alguns procedimentos que a gente realiza no rosto dos pacientes para realmente deixar aquele rosto mais harmônico, né? Mais belo mesmo, né? Então a gente estuda a beleza humana, a gente estuda a anatomia para realmente deixar esse rosto mais harmônico, que o paciente se sinta de bem com o espelho, né? E aí alguns procedimentos que a gente pode realizar para isso inclui aí a toxina botulínica, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes, para relaxamento dos músculos, abertura do olhar, melhorar aí os pés de galinha, aquela cara de bravo que os pacientes às vezes trazem no consultório, né? Com essa queixa. Além disso, também os preenchedores de ácido hialurônico, e aí eles são aí o carro-chefe mesmo, né? Porque eles realmente entregam um resultado muito bonito, conseguem a gente, a partir do uso deles, a gente consegue embelezar estes pacientes, né? E aí a associação também dos bioestimuladores de colágeno, né? Que eles são mais recentes aí do que o ácido hialurônico, mas ele tem um poder muito importante, um papel muito importante aí no rejuvenescimento do rosto. Então a gente consegue melhorar flacidez, né? Evitando que a gente fique tratando o rosto somente com preenchedores também. Então é uma casadinha aí que a gente costuma dizer que cai muito bem, né? Um auxilia o tratamento do outro. Quando a gente fala na harmonização facial, chegar mais próximo do belo, porque é muito bacana, né? A gente se contemplar, olhar no espelho e se sentir bem, né? Isso aumenta a autoestima e melhora tudo a qualidade de vida. Como que a gente chega nesse quesito junto com o médico? Porque a gente tem, claro, que saber se tá harmônico. Como que a gente chega nesse conceito de belo? É estudando o rosto humano? É buscando os principais traços que podem deixar aquela pessoa melhor ou trazer uma naturalidade maior? Exatamente isso. Na verdade, a gente fala que a beleza é relativa, né? A gente costuma dizer isto, mas na verdade a beleza ela não é relativa. A gente estuda matematicamente a beleza para definir o que vai deixar o paciente mais bonito ou não, tá? Então, assim, se a pessoa faz um procedimento sem se basear nisso, a chance de dar errado é muito grande, né? Então, é importante ter esse domínio desse conhecimento, saber as técnicas mais adequadas para cada tipo de paciente, para a gente poder personalizar, a gente individualizar os tratamentos, para a gente conseguir entregar aquilo que a gente considera belo. Porque realmente o belo, existe uma matemática atrás disso, né? Então, não é à toa que, por exemplo, a Ferrari, se você pegar aquele carro lindo, maravilhoso, que todo mundo acha, a Ferrari, ele tá dentro de uma conta matemática, vamos dizer assim, muito bem definida. Eles chegaram, é um padrão do que as pessoas acham bonito. Então, eu entrego aquilo que a pessoa mais gosta, que é a chance que você tem de vender aquilo e de ser mais belo mesmo. Exatamente. Então, várias esculturas, várias artes que ficaram tão famosas, são todas baseadas naquilo, né? Na beleza mesmo. Então, da matemática, né? Baseadas nessa matemática. Então, a gente fala que beleza
não é relativa. A beleza, ela precisa ser estudada para a gente conseguir entregar o mais próximo do belo que a gente consegue encontrar para cada paciente. Eu acho que existem vários desafios também, né? Porque a gente tem pessoas com padrões diferentes, com rostos diferentes. Então, aquela pessoa que tem o rosto mais oval, o rosto mais quadrado. E aí também entra todo um estudo do médico que vai fazer aquela avaliação para saber o que eu preciso colocar nesse rosto para ficar harmônico dentro dessas limitações também. Exatamente. Isso é perfeito, essa colocação. Porque a gente precisa analisar, tem vários tipos de formatos de rostos e a gente pode entender e analisando aquele formato da face, o que deixaria aquele paciente mais bonito, o que a gente poderia fazer para embelezar aquele paciente, né? E eu sou muito mais da linha do natural, eu acho que a gente tem que evitar exageros, transformações, a gente consegue sim, às vezes, embelezar com grandes transformações, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque a chance de ficar mais próximo do exagero é grande, né? Então, a sutileza, a delicadeza, a naturalidade, eu acho que sempre ganha força aí para chegar mais próximo do belo. E como que isso começa, doutora? Como que o paciente chega no seu consultório lá para conversar contigo e chegar nesse padrão? A gente estava falando das queixas, né? As queixas são aquelas reclamações que os pacientes têm do que os incomoda. E aí é a partir desse incômodo que vocês vão chegar num consenso do que dá para transformar naquele rosto. Exatamente. O paciente, muitas vezes, ele não sabe o que ele precisa fazer, né? Alguns já são mais habituados, já conhecem um pouco mais, alguns não fazem ideia do que é aquele procedimento, o que pode ser feito para melhorar, né, aquele rosto, mas hoje mesmo chegou uma paciente para mim que ela falava para mim, Flávia, eu olho no espelho, eu vejo que eu tô com cara de cansada, mas mesmo eu dormindo, eu descansando, eu tô bem naquele dia e eu continuo com cara de cansada. E eu não imaginava que existia algum tratamento para melhorar isso. Então, ela veio com essa queixa de cansaço, que é uma das queixas que os pacientes trazem, mas além dessa queixa, os pacientes também falam, Flávia, eu estou me sentindo com cara de triste, eu não sou uma pessoa triste, mas eu olho no espelho, eu me vejo triste, eu estou me sentindo com cara de brava, mas eu não estou brava, às vezes meu marido está falando que eu estou brava, mas eu não estou brava. Então, você, olhando a partir dessas queixas, dessas dores dos pacientes, a gente consegue entender o que ele está querendo, qual mensagem que ele está querendo passar. Às vezes, eles não trazem essas queixas. Às vezes, eles trazem a consequência do envelhecimento. Então, às vezes, eles falam para mim, Flávia, minha olheira está me incomodando. Ou, meu bigode chinês está marcado, eu quero melhorar o bigode chinês. Mas eles não sabem exatamente o que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, a partir daí, analisando essas queixas, conhecendo o paciente, entendendo o que ele busca, a gente traça um plano de tratamento para poder melhorar essas queixas. Isso é muito interessante, né? Porque eu imaginei que as pessoas chegassem até o consultório com uma queixa específica. Ah, minha olheira incomoda, a minha boca é pequena, minha testa está franzindo muito, eu estou com um pé de galinha. Mas não, muitas pessoas às vezes não sabem exatamente qual é o problema, mas existe ali uma queixa generalizada, que é a cara de cansado, a cara de bravo, ou seja, ela vem de uma forma diferente, aí acho que é mais um desafio para você poder olhar ali e falar assim, o que eu posso tirar aqui que deixa ele com cara de bravo, o que eu posso melhorar aqui que deixa com cara de cansado, é isso? É isso. Tem pacientes que às vezes não têm assim, essa noção do que está acontecendo ali, né? Então, às vezes ele traz essa queixa, essa dor, né? Às vezes ele já entende um pouquinho mais, então já sabe que procedimento que ele quer fazer. Então, tem que entender esse paciente, conhecer esse paciente para saber o que a gente vai fazer e entregar o melhor resultado, né? Porque eu, como médica ali, eu estou num papel de que eu preciso entender aquela dor para entregar o melhor resultado da melhor maneira possível e com naturalidade, porque é o que a maioria, quando me procura no consultório, é o que a maioria quer, né? Eles não querem parecer que fizeram nada, né? Então, eu acho que isso é uma abordagem do meu dia a dia, né? E a gente vai ganhando muita experiência com o tempo e vai conseguindo alcançar esses resultados, né? Agora, em relação a procedimentos e a medicamentos, enfim, tem inúmeros tipos de procedimentos e de medicações e de ácidos que podem ser aplicados ali para fazer resolver todas essas queixas, enfim. Quando a gente fala desses
tipos de preenchedores que podem ser colocados no rosto, por exemplo. Existem vários tipos de preenchedores. Como que funciona isso? Então, isso é uma questão importante que eu acho que a gente precisa entender. Primeiro, o que é o ácido hialurônico, né? Então, o ácido hialurônico é um gel que eles criaram, né, a partir de uma molécula que a gente tem no nosso próprio organismo, que é o ácido hialurônico, que é uma molécula que ela traz hidratação para a nossa pele. E aí, a partir dessa molécula, eles criaram crosslinks entre essas moléculas, que é como se fossem algumas redes de sustentação, sabe? Como se fossem links, assim, que eles vão criando entre as moléculas para dar sustentação. E aí, quando essa molécula tem mais crosslinks, ela deixa essa partícula mais endurecida. Quando elas têm menos crosslinks, elas deixam essas partículas menos endurecidas. Vamos tentar explicar de uma forma fácil para entender. Tá. E aí a gente vai usar cada tipo de preenchedor para uma finalidade. Então, por exemplo, se eu preciso, um paciente que precisa definir a mandíbula ou colocar um pouquinho de queixo, eu preciso simular o que ali? Eu preciso simular um osso. Então, eu preciso que seja um ácido hialurônico com uma partícula muito densa. Então, a gente vai usar um tipo de ácido hialurônico. Se eu vou preencher uma olheira, por exemplo, eu não posso colocar um ácido hialurônico muito denso ali, muito firme, porque senão eu posso deixar aquela olheira marcada. Então, a gente busca naturalidade. Então, a gente vai buscar um ácido hialurônico que seja mais moldável, mais maleável, né? Então, para cada queixa, para cada situação, para cada parte do nosso rosto, porque a pele ela é muito diferente em cada região também. Então, na pálpebra a gente tem uma pele muito fina, já na região malar é uma pele um pouco mais grossa. Quando a gente quer simular o osso, a gente precisa de partículas mais densas ainda. Então, cada situação a gente vai utilizar um tipo de ácido hialurônico para tratar e entregar os melhores resultados, né? Por isso que é tão importante conhecer tanto aquele produto, né? Porque a partir daí você consegue fazer o melhor pelo paciente. Isso que é muito interessante, porque até dentro da linha dos ácidos, existem ácidos com características diferentes para peles diferentes, para regiões diferentes. Exatamente. E para diferentes finalidades. E para diferentes finalidades. E o ácido hialurônico, esse da molécula do preenchedor, é o mesmo que a gente tem na nossa pele e é o mesmo que a gente utiliza nos cremes. Só que, claro que feitos de formas diferentes, né? Comercializados de formas diferentes. Mas ele, a partícula própria dele, na forma tópica, ele é um hidratante, né? Então, é muito interessante porque ele tem o nome de ácido, mas ele tem uma ação como hidratante e ele pode ser usado como preenchedor quando feito dessa forma de moléculas com partículas que apresentam crosslinks. Eu não sei se eu estou fazendo essa ligação na minha cabeça, se faz sentido ou não. Vou fazer aqui o papel do leigo para tentar entender para quem está assistindo a gente. Uhum. Esse ácido, então, ele acaba tendo várias funções. Ele consegue desenhar aquela região onde a gente quer trazer um volume, muitas vezes, e ao mesmo tempo ele trata a pele, hidratando a pele, deixando ela com mais qualidade, estimulando o colágeno. Faz sentido? Faz, totalmente. Como ele tem essa finalidade, a gente consegue, sim, deixar essa pele mais hidratada, uma pele com mais viço. E aí, a finalidade de estímulo de colágeno, ela é menor, né? Mas existe também com o ácido hialurônico. Então, por isso que encanta tanto, né? Por isso que as pessoas gostam tanto. Porque você faz ali a parte estética, ao mesmo tempo você cuida da pele, que a gente vive falando aqui que a pele precisa ser cuidada e a gente muitas vezes não dá o devido valor, né? A gente cuida de outros órgãos do corpo, precisa beber água porque a água é importante para os rins, eu preciso diminuir o sal porque eu tenho algum problema cardíaco, mas aí vai pro sol lá, acha que é rapidinho, a gente não cuida do maior órgão do corpo, que é a pele, né? Então, ali você consegue fazer um fim estético e um fim de saúde, né? De saúde, sem dúvida. Quando a gente fala dos preenchedores, doutora, todos eles são ácido hialurônico ou existem classes de preenchedores diferentes ou outros tipos de moléculas que podem ser aplicadas para fins diferentes? Como preenchedor, a gente utiliza muito o ácido hialurônico, né? Esse é a maioria deles. Mas nós temos também por exemplo, alguns bioestimuladores que também têm ação como preenchedor. Então, mas como efeito de preencher, eles são muito mais pobres do que o ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico tem um poder de preencher muito maior. Mas existem, sim, alguns outros produtos, principalmente os bioestimuladores de colágeno, quando comercializados com concentrações diferentes, eles podem também ter um efeito de preencher. Então,
é mais complexo aí, né? Mas existe sim. Agora, quando vem as principais dúvidas do pessoal, quanto tempo isso dura no organismo? Quanto tempo eles vão ficar ali? Eu acho que isso deve depender muito da região que é aplicada e também do estilo de vida dessa pessoa. Sim, faz sentido? faz Muda totalmente. de marca para marca? Como que é para quem tem também. essa dúvida? Em geral, a maioria do ácido hialurônico a gente costuma dizer que dura aí em torno de 18 meses, né? Mas existe diferença entre as marcas, existe diferença daquele paciente que tem um estilo de vida, então aquele paciente que corre, que faz atividade física, ou mesmo aqueles pacientes que falam demais. Então, se a gente coloca ácido hialurônico no queixo, por exemplo, aquele paciente, ele trabalha falando o tempo inteiro, a durabilidade é menor, a gente sabe disso. Agora, a durabilidade é, na maioria dos casos, em torno aí de 18 meses, varia um pouquinho para mais, outro para menos. O que a gente nota é que, principalmente olheiras, a gente vê uma durabilidade muito maior, tá? Talvez porque é uma região que não tenha tanta mobilidade na parte inferior aqui e porque a pele, a pele ali é muito fininha, então a gente sabe que ficam pequenos resquícios de ácido hialurônico ao longo do tempo, e aí isso fica mais evidente, então a gente vê esse resultado perpetuar, né, se durar por mais tempo. E com os estudos agora que a gente tem usado muito o ultrassom, né, que é um exame de imagem que a gente tem feito muito para a pele, tem se estudado muito ultrassom de pele nos últimos anos aí, a gente tem notado que pacientes depois de muitos anos também tem ácido hialurônico no rosto. Então, a gente sabe aí, a maioria aí, 80% deve durar os primeiros 18 meses, mas a gente sabe que isso pode durar muito mais. Bacana. E aí, quando a gente fala nesses preenchedores, no ácido hialurônico no rosto, quando você aplica ele, você já sai do consultório com o efeito geral ou leva um tempo para você falar, bom, esse é o efeito final? Porque na cirurgia plástica, a gente conversa muito com o Dr. Auro aqui, às vezes leva um ano para você falar, bom, agora esse é o seu resultado. Quando a gente faz esses tipos de aplicação, eles levam um tempo maior? O paciente já vê o resultado no momento que a gente termina, mas claro, a gente acabou de... teve picada no rosto daquele paciente, dependendo do paciente, ele pode inchar um pouco mais, um pouco menos, dependendo da localização. Então, por exemplo, o lábio, que é uma região que tem um grande potencial de edemaciar, então ele já incha logo no primeiro momento. Então, a gente sabe que tem um inchaço inicial que não é o resultado final, mas em torno de 10, 15 dias, a gente já consegue esse resultado para o paciente. Outro desafio, eu acredito aqui, para o médico, né? Porque você está aplicando ele na boca do paciente. É uma região que tem bastante vascularização, né? Tem bastante sangue, então ela vai inchar. Sim. Aí você tem que olhar e falar, poxa, até onde é inchaço, até onde é produto, porque isso aqui precisa de inchar para chegar onde eu quero. Isso, por isso que tem as técnicas e, assim, você precisa dominar ali todo esse conhecimento para saber a quantidade que vai colocar de um lado, do outro, os planos corretos para deixar realmente simétrico, né? E não correr esse risco, porque acontece, a gente começa de um lado, já incha, então você pode perder um pouco o parâmetro quando você vai para o outro lado, né? Então você precisa saber que isso pode acontecer e orientar bem esse paciente para que ele fique tranquilo. E muitas vezes também tem essa questão da pessoa não ter o rosto simétrico, e aí você vai tentar deixar o mais simétrico possível através das aplicações, né? Sim. A olheira acontece muito isso, a gente às vezes olha as pessoas, elas têm uma bolsa maior de um lado, uma bolsa menor do outro. Sim. E aí, a ideia não é só preencher ou retirar aquela bolsa, mas também deixar o mais próximo da simetria possível. Então, também tem que calcular bastante ali. Precisa calcular, porque senão pode dar errado, sim. Muitas pessoas têm medo em relação a fazer a harmonização facial e depois não gostar desse procedimento. Tem como fazer a retirada, diminuir a quantidade que foi colocada ali? A gente vê muitas vezes o pessoal falar, né? Alguns famosos, teve um famoso uma vez que fez e depois ele quis tirar tudo, entrou em desespero. Lucas Luco, foi. Tem como retirar? Como que acontece? Tem sim. A única substância que a gente consegue antagonizar é o ácido hialurônico, né? A gente tem um produto que é a hialuronidase, que é uma enzima que antagoniza o efeito do ácido hialurônico. Então, caso o paciente não goste ou dê alguma coisa errada, ou mesmo no caso do Lucas Luco, né? Que foi usado uma grande quantidade de ácido hialurônico e ele se viu num rosto que não era dele, ele não se reconhecia mais, né? Então ele falava isso. Então é possível retirar sim
então a gente utiliza a hialuronidase. Mas é claro, quanto mais preenchedor tem naquele rosto, que no caso dele eu lembro que foram muitos ml, aí a necessidade de sessões para retirada é maior, né? Eu acho que ele levou quase 1 ano para retirar todo aquele produto. E como que funciona? Da mesma forma que foi aplicado, é aplicado uma outra substância na mesma região? Como que é? A gente aplica na mesma região, em cima daquela região onde está o ácido hialurônico, a substância, e ela antagoniza. Então, ela vai tendo um efeito progressivo, né, ao longo dos dias, mas a gente já consegue o resultado final dessa aplicação ao longo de 1 semana, mais ou menos. Mas isso é muito raro de acontecer, né? Eu, pelo menos, não conheço ninguém que se arrependeu de ter feito e voltou para retirar, né? É muito raro. A maioria das pessoas amam mesmo. Eu acho que aí é uma outra questão que é importante a gente entrar, porque talvez ali não foi muito bem conversado, talvez foi um procedimento muito abrupto, de uma hora para outra, ele realmente se viu num totalmente outro rosto, né? Então, essa questão profissional, paciente, precisa ser bem muito alinhada, né? Muito. Então, você precisa entender o que o paciente quer. Então, a gente conversa muito no consultório. A maioria chega com muito medo de grandes mudanças, né? Então, assusta, às vezes, com as quantidades. Mas, assim, até 10 ml, a gente consegue resultados muito naturais. Com a técnica adequada, produto adequado, nos planos adequados, né? A gente consegue entregar, claro que dependendo aí de cada rosto, mas a gente vê gente colocando 20, 30, 40, já vi pessoas colocando 70 ml no rosto, então muita coisa, é muita né? coisa. Ao meu ver, não faz sentido algum. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que a gente falou, né? Embelezar de forma natural. Então, esse é o segredo aí. E como chegar nessa conversa no consultório, doutor? Às vezes a pessoa chega ali, não sei se contigo acontece, com o doutor Áureo ele contou pra gente que muitas vezes a pessoa chega com uma revista ou com uma foto, é esse abdômen que eu gostaria. E aí você precisa chegar pra pessoa e explicar que aquilo não é a estrutura do corpo dele. Muitas vezes as mulheres, ele falou, elas chegam com um peito que elas gostariam de ter. E a gente explica que aquele peito não tá dentro do padrão, pode trazer até problemas de saúde. No seu caso, isso existe? Alguém que chega muitas vezes, olha, é isso aqui que eu quero ficar com o rosto do fulano de tal. Acontece? Acontece, mas menos, eu acho, que na dermatologia, né? Porque eu acho que a gente também, que na cirurgia plástica, a pessoa, ela sonha com aquele tipo de mudança, né? Que eu acho que muitas vezes corporal, né? É mais difícil a pessoa falar que ela quer ficar com aquela cirurgia do rosto que alguém fez, né? É mais corpo mesmo que as pessoas levam, né? Então, eu acho menos, mas existe, principalmente lábio. Então, às vezes as pessoas veem, olha, eu quero esse lábio, mas a pessoa não tem aquele lábio prévio, não vai ficar com aquele lábio, por mais que a gente tente fazer mais parecido, mas é muito difícil você conseguir deixar o lábio igual daquela outra pessoa. Mas existe. O importante é a conversa, é dialogar, explicar bem para esse paciente e para ele entender, né, o que a gente consegue fazer com aquele rosto ou não, né? Então, eu acho que essa conversa, tá bem alinhado, é fundamental. A gente falou dos preenchedores, mas o que mais a gente usa no dia a dia para poder harmonizar esse rosto? Quando a gente fala daqueles fios tão famosos agora, né? Que tem fios com garrinhas, enfim. Que fios são esses? E eles têm essa mesma função de preencher ou eles têm a função apenas de segurar a sustentação do rosto? Como que funciona? Então, esses são os fios, tem vários, né? Fios de PDO, por exemplo, são os mais famosos, que são fios para estímulo de colágeno também e que tem uma força de tração de acordo aí com as tecnologias, para conseguir fazer sustentação mesmo dos coxins de gordura, né? Na verdade, é um reposicionamento que os fios têm poder de fazer. A gente não gosta de falar que eles fazem lifting, porque não é lifting que esses fios fazem, né? É mais um reposicionamento. Mas existem os fios, as tecnologias têm evoluído muito, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos tipos de fios, mas existem os fios lisos, que são indicados só para estímulo de colágeno. Então, regiões onde a gente não consegue utilizar os bioestimuladores de colágeno, por exemplo, a gente consegue utilizar os fios lisos, com ótimos resultados aí também, que eu particularmente gosto muito no consultório, e também os fios de tração, né? Então, os fios de tração são fios que têm garrinhas ao longo desses fios para fazer esse reposicionamento, né? Eu confesso que eu não fazia no consultório, porque eu via um resultado muito aquém daquilo que a gente espera, mas com as tecnologias, com os avanços, com as mudanças desses fios, eu tenho gostado dos resultados desses novos fios. Então, a partir desse ano, depois das técnicas coreanas que foram trazidas ano passado para cá, eu passei a utilizar.
E eu gosto bastante, eu acho que dá um resultado bem legal. E além disso, a gente tem os fios filler, por exemplo, que são fios com efeito preenchedor. Então, por exemplo, para quem não pode ácido hialurônico, ou para quem não quer utilizar em momento algum ácido hialurônico, você pode utilizar esses fios filler para, por exemplo, um preenchimento de um sulco nasogeniano, que é o bigode chinês. Também tem essa opção. Então, é bem interessante. E aí o fio ele acaba substituindo a aplicação. Ao invés de você aplicar em ml, você vai colocar o fio naquela região. Exatamente. E o resultado é parecido? É bem parecido. Fica bem natural. Eu gosto bastante dos fios, esses de efeito preenchedor também. É que a gente consegue somente para esses sulcos, né? Você não utiliza para outras regiões que a gente utilizaria o preenchedor, né? Seria mais para sulco de marionete, que é essa ruguinha embaixo da boca, o bigodinho chinês e até a olheira, tem alguns casos que dá para serem feitos também. A gente está falando bastante do colágeno, do bioestimulador de colágeno, dos fios que estimulam o colágeno. Eu tenho ouvido muito falar do tal do banco de colágeno. Sim. Isso existe? O que é isso? Na verdade, é o que a gente orienta para os pacientes, principalmente a partir dos 30 anos, que a gente começa a perder uma grande quantidade de colágeno ao longo dos anos, a gente orienta os pacientes a fazerem esse banco de colágeno, porque você conseguir estimular o seu colágeno quando você ainda é jovem, a chance do envelhecimento ser muito dramático, muito drástico com 40, 50 anos é menor. Então, eu gosto muito de estimular o colágeno no rosto, principalmente, né, no corpo, obviamente, mas eu acho que todo paciente tem que estimular esse colágeno se quer envelhecer de uma forma mais suave. Ou seja, seria a gente começar a se preocupar com o colágeno e estimular esse colágeno antes que a flacidez seja tão... Exatamente, antes que você precisa repor o colágeno, né? Então, fazer um banco de colágeno é como se você fosse ali e armazenando aquele colágeno para evitar grandes perdas ao longo dos anos. E existe essa possibilidade? Você fica com mais colágeno no seu organismo do que... Sim. Você teria, e aí você consegue usar isso depois, é isso? Sim, exatamente. Na verdade, conforme a gente vai envelhecendo, a partir dos 25 anos, nós temos as nossas células que produzem o colágeno, que são os fibroblastos. E eles vão ficando preguiçosos ali, a partir desses 25 anos. E aí eles vão perdendo a sua capacidade de estimular esse colágeno, de produzir este colágeno a partir dos 25 anos. Então, é como se a partir dos 25 anos, eles fossem perdendo ali a vontade de produzir colágeno, e aí toda vez que você estimula, é como você acordasse essas células a produzirem mais. E aí conforme você vai estimulando, você vai fazendo esse banco de colágeno para que quando você estiver lá com 40, 45, 50 anos, você não sinta tanto essa perda, né? Então quando o paciente ele tem essa noção de que ele tem essa necessidade de fazer isso, eles conseguem se ver lá na frente, é por isso que a gente vê Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, essas mulheres tão lindas aos 50 anos, porque com certeza elas vieram fazendo esse banco de colágeno ao longo dos anos. E fica o alerta mais uma vez, né? A gente tem essa mania de, eu vou ao médico quando eu tenho algum problema, eu vou ao médico quando eu tenho alguma queixa, começou a ficar com um aspecto mais envelhecido, eu vou procurar dermatologista, eu comecei a ter mancha, eu vou procurar dermatologista. Não, a ideia é que você vá quanto antes, justamente para prevenir e retardar esse processo de envelhecimento, né? É isso, quando o paciente entende isso, nossa, o resultado fica muito bonito e natural, né? Então, as pessoas têm o hábito, né? Todo mundo, né? O ser humano tem esse hábito de só ir quando precisa, só ir atrás quando fica doente, né? Mas a prevenção, a gente vem falando tanto dessa prevenção, né? Então, a medicina preventiva, eu acho que ela vem atuando mais forte agora, né? Nos últimos anos, com esse intuito mesmo, para evitar que você fique doente. Vamos evitar a doença, vamos promover saúde, né? E na estética é a mesma coisa, vamos evitar que você fique com um aspecto envelhecido e que você não goste de olhar para o espelho daquela maneira. Então, vamos ali fazendo o seu banco de colágeno para que isso não seja tão dramático ali quando você chegar na velhice mesmo, né? Claro. E como que funciona esse banco de colágeno em relação ao paciente? Ele vai chegar no profissional médico e vocês vão estudar a melhor forma de estimular esse colágeno, seja através dos bioestimuladores, existe algum tipo de reposição também que pode ser feita via oral, é uma estratégia que é traçada ali, a melhor forma dependendo da idade, esse tipo de coisa? Isso, na verdade, para melhorar a flacidez, para fazer esse banco de colágeno, os tratamentos têm que ser injetáveis, né? Os tratamentos ou aparelhos, tecnologias, ou mesmo injetáveis, que você vai conseguir realmente fazer esse banco de colágeno. Quando você ingere o colágeno oral,
natural. Eu não sou contra, eu prescrevo, sou a favor, mas tem que entender que não é para tratar flacidez. É aí que tá o erro das pessoas. Colágeno não vai tratar a sua flacidez. O colágeno vai melhorar a tua elasticidade da pele, a hidratação, é um plus, é um a mais ali. Se você tiver que investir um ou outro, não perca tempo investindo somente no colágeno oral. Se você pode investir nos dois, ótimo, então vamos investir nos dois. Mas muitas vezes as pessoas acham que vai fazer grandes milagres e acabam perdendo dinheiro, né? Então eu acho que é interessante orientar isso para que as pessoas entendam exatamente por que elas estão consumindo aquilo, para qual finalidade que vai ser aquilo e para também não se enganar, né? Então, mas sim, os bioestimuladores aí, eles fazem esse banco de colágeno e aí a gente traça um plano para esse paciente. Olha, aí de acordo com o formato de rosto, tipo de pele, a gente vai definir qual que é o melhor estimulador de colágeno a ser feito e aí traçar um plano de tratamento para seguir ali como ele deverá ser esse tratamento anual. Dentro da harmonização facial que a gente está falando que é tão bacana, tão interessante, quais são os outros tipos de tratamento que ajudam a harmonizar esse rosto? A gente fala muito da aplicação do Botox, né, da toxina botulínica. Ela também vem para harmonizar, ela consegue tirar as ruguinhas ali. Qual a estratégia dela ali, junto muitas vezes com o bioestimulador, para trazer uma harmonia maior? O papel da toxina botulínica é fundamental, né? E eu acho que ele entrega um resultado uau, que eu falo, né? Porque realmente é algo que o paciente fica mais bonito, ele se vê. Hoje a gente teve vários retornos de pacientes que fizeram, então o paciente retorna, você já vê que a pessoa tá mais bonita assim de longe, né? Então, e você não sabe o que foi feito, isso que é o mais legal, né? Porque fica muito natural também quando bem executado. Mas sim, a toxina botulínica a gente consegue abrir o olhar, a gente consegue melhorar os pés de galinha, as ruguinhas na testa, a gente consegue suavizar várias queixas do paciente, até a mesma queixa do bravo que eles trazem, né? Ou às vezes a queixa do triste, porque já tem uma sobrancelha um pouquinho mais caidinha, deixando o aspecto da olhinho mais triste, então a gente consegue ter uma abertura nesse olhar. A gente pode tratar a toxina no pescoço também, melhorando até o contorno de todo o pescoço do paciente. Então o poder dela é muito, assim, encantador, né? Então, ela faz parte aí de todos os nossos tratamentos que a gente faz no dia a dia e é algo que é muito visível, né? Porque, apesar de ficar muito natural, é algo que todo mundo percebe que a pessoa tá mais bonita, né? Muda, é aquela coisa bacana, né? Você olha e fala, nossa, ela tá mais bonita. O que será que ela fez? Quando fica a dúvida do que foi feito, é que realmente... Isso que é legal. E várias pessoas falam, me perguntou se eu cortei o cabelo, perguntou se eu pintei o cabelo. A pessoa vê que tá mais bonita, mas não sabe identificar, que isso que é o bacana, né? Isso que é muito interessante. Por isso que a gente bate muito na tecla aqui em relação a procurar um bom profissional, um profissional médico, porque você vai mudar completamente a energia daquela pessoa. Então, da mesma forma que a gente fala que a toxina ali bem aplicada, né, ela pode abrir o olhar, na mão de um profissional que não é um bom profissional, ela pode fechar um olhar. A pessoa que tem uma coisa triste, um ar triste, de repente você pode pesar a mão nisso, né? Então, é uma questão que precisa ficar muito atento a isso, né? Sim. E chegar nesse consenso junto com o paciente também é um desafio. A gente falou aqui da aplicação dos preenchedores. Quando vai colocar ali a toxina botulínica, é mais ou menos a mesma coisa? Vamos entender quais são as queixas para a gente conseguir reverter com essa toxina. Sim, e a gente precisa entender a anatomia do paciente, porque às vezes o paciente quer algo que a anatomia dele não permite. Então, você precisa explicar para ele, olha, a gente não vai conseguir fazer isso que você quer, porque o seu músculo não permite você conseguir isto. Então, é importante a gente entender, por isso que a gente, quando vai analisar o paciente, a gente vê todas as mímicas que ele faz, para a gente saber se é possível, porque muitas vezes a pessoa fala, doutor, eu quero levantar a minha sobrancelha, mas ela não tem força para aquilo, ela precisa ter força muscular para aquilo, às vezes ela não tem. Então, ela precisa entender que às vezes aquela sobrancelha arqueada que ela vê da amiga dela, não vai ficar no caso dela. Então, é importante a gente alinhar, explicar para que o paciente entenda aonde a gente também consegue chegar, porque apesar de ter resultados incríveis, tem as suas limitações também, né? Até para não ficar tão artificial, né? Também, porque aquela sobrancelha não vai caber para aquela pessoa, aquela bocona às vezes não cabe para tal paciente, então a gente precisa entender o que funciona para cada um. Exato. E tem muita diferença também do homem e da mulher, porque a gente vê muitas vezes, eu tenho percebido isso, não que exista um padrão, eu acho que cada um é feliz de uma forma, mas eu acho que muitas vezes quando a pessoa começa a fazer muito
preenchedor e tal, muitas mulheres acabam ficando com o rosto mais masculinizados, muito quadrados e tal. Existe uma diferença entre o rosto Totalmente. feminino e o rosto masculino? É isso que a gente também bate na tecla, tanto da importância de se estudar, né? A gente está toda hora estudando, indo para congressos, simpósios e assim, tem o que aprender, sempre tem o que aprender, porque é tão importante você saber o que você pode e o que você não pode fazer para determinado paciente, porque muitas vezes, a gente vê as pessoas fazendo, utilizando técnicas totalmente inadequadas, que você vai acabar até piorando ali, né? Você vai até talvez deixar o paciente sem aquele sulco, sem aquela ruga, mas você está deixando aquele rosto mais afeminado, que foi o que aconteceu com o Lucas Luco, né? Ele se sentiu com o rosto feminino. Então, a técnica utilizada de preenchedor para ele não foi adequada. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado para evitar isso, porque tanto nas mulheres a gente estuda anatomia, a gente estuda proporções, a gente estuda ângulos, para que a gente evite masculinizar aquele rosto. E no homem, a gente também tem que tomar muito cuidado para não deixar aquele rosto mais feminino, porque senão a gente vê aí os rostos ficando tudo parecido, que é o que a gente costuma criticar, né? Vamos evitar essas semelhanças, esses tratamentos iguais para todo mundo. Então, particularizar, individualizar, conhecer a anatomia masculina, conhecer a anatomia feminina, saber o que cabe para cada um, é muito importante, né? Harmonizar, mas dentro do perfil de cada um, para que a gente não fique todo mundo com a mesma cara, com o mesmo rosto. Porque eu não posso fazer um botox em você e abrir o seu olhar, você vai ficar muito feminina. Eu não posso fazer um preenchedor em você e deixar com a maçã do rosto marcadinha, vai ficar com aquele efeito de blush, vai ficar muito feminino. Aí fazer um preenchimento nas mulheres e deixar aquela mandíbula muito marcada, quadrada. Então você tem que estudar proporções, os ângulos, tudo para que a gente possa deixar esse resultado mais bonito. Existe diferença também em relação à musculatura? Não sei se eu estou viajando aqui, mas muitas vezes a gente pensa que a função da toxina botulínica ali também é paralisar um pouco do músculo, né? Para você não conseguir fazer todo aquele movimento e não ficar frisando a testa, o rosto. Mas acho que pacientes têm diferentes sensibilidades e forças, né? Por exemplo, o homem, óbvio que muitas vezes o músculo dele é muito mais maior, forte. E aí como que faz isso? É a dosagem da quantidade mesmo que vai conseguir paralisar? No caso da toxina botulínica é isso. Então, homens geralmente têm um músculo muito mais forte. Então, a quantidade que você precisa colocar ali é muito maior do que numa mulher, por exemplo, que tem às vezes ruguinhas finas, a musculatura pouco forte ali. Então, faz totalmente sentido isso. Então, quanto mais força naquele músculo, mais eu vou precisar aplicar a toxina. Além da beleza, eu já ouvi muito sobre tratamentos que são feitos através da toxina botulínica para enxaqueca nessa região da testa e até para bruxismo, né? Porque tem pessoal que range muito o dente durante à noite, às vezes, ou durante o dia mesmo, você consegue aliviar. Isso realmente funciona? Ajuda bastante? Funciona muito. Alguns pacientes têm poucas respostas, mas a maioria deles respondem muito bem. E o que acontece, né? Na verdade, o masseter, esse músculo da mastigação que a gente tem aqui, que alguns pacientes, por ranger à noite ou apertar muito, vai ficando com esse músculo hipertrofiado. Então, uma alternativa para evitar isso é realmente relaxar essa musculatura. Você não quer paralisá-la porque é um músculo importante da mastigação. Claro. Então, você quer relaxá-la para evitar que você fique mordendo tanto durante a noite, porque isso também causa tanto ATM quanto dores de cabeça, né? A própria enxaqueca pode ser consequência de um bruxismo. Então, a gente pode relaxar essa musculatura com a toxina botulínica, com resultados muito bons também. E a gente também aplica, por exemplo, na têmpora, na região temporal, que é esse músculo também, que tem alguns pacientes que têm o gatilho da dor nessa região, então a gente também pode aplicar. Tem alguns pacientes que têm gatilho da dor na região occipital, então a gente também aplica nessa região. Além disso, além dessa questão da dor, a gente também consegue com a toxina botulínica tratar hiperidrose. Isso é muito interessante. Para quem está acompanhando a gente, hiperidrose é a pessoa que tem suor excessivo em determinadas partes do corpo, é isso? Exatamente. Então, quem tem suor excessivo nas axilas, por exemplo, você pode aplicar a toxina botulínica. Eu tenho pacientes que têm suor excessivo em couro cabeludo. Então, a gente também consegue aplicar em algumas áreas do couro cabeludo para aliviar essa sudorese excessiva. Então, tem muitas vantagens aí do uso da toxina botulínica. Olha que interessante. Né? Quem está acompanhando a gente, então, que tem algum tipo de queixa nesse sentido, não só da parte do embelezamento, mas da dor, né, da finalidade, também pode procurar, porque é uma opção. Sim.
Doutora, eu soube de um médico, inclusive a gente estava conversando numa reunião em Ribeirão Preto, que trata o Parkinson com a toxina botulínica, porque a pessoa treme, né? E aí você consegue estabilizar aquela região. Sim. Ou seja, são vários tipos de aplicação ali que a gente consegue trabalhar, né? Sim, eu até assisti um documentário, não sei se você chegou a ver, do Lewis Capaldi. É um cantor de uma música super famosa que você já deve ter ouvido, e chama Lewis Capaldi, How I'm Feeling Now. E ele tem síndrome de Tourette, que é uma síndrome que o paciente ele tem espasmos involuntários no corpo, então ele se movimenta é incontrolável, né? Alguns chegam a se machucar, né? Se machucam. E outros exatamente. Acho que gritam também, né? Dentro dessa síndrome. Exatamente. E ele fez as aplicações, demorou até, ele conta toda a história dele, mas as aplicações de toxina botulínica também auxiliaram, porque relaxa aquela musculatura, né? Que vai ficando totalmente enrijecida, tensa, né? E então é mais uma alternativa aí. Mas a gente sabe de várias outras, né? Até na proctologia, então pacientes que têm muitas vezes hipertonia do músculo do esfíncter, né? Anal também podem aplicar. Tem algumas aplicações, inclusive intraoperatórias, então a gente sabe para quem tem músculos muito tensionados, então em alguns casos de hérnias abdominais também podem ser aplicadas a toxina botulínica. Então eu acho essa uma substância fantástica, assim. Que ela tem um efeito bacana, mas o tempo dela no organismo é mais curto do que o preenchedor, né? É, bem mais curto. Na verdade, assim, para fins estéticos, como a gente relaxa aquela musculatura, a durabilidade ela é menor mesmo, em torno de uns 4 meses. Por quê? Porque a gente movimenta muito aquele músculo, né? Então acaba voltando em atividade mais rápido. Mas, por exemplo, para fins de hiperidrose, para outros fins que não tem o movimento da musculatura ali constante, ela tem uma durabilidade maior, chegando em torno de 7 meses, mais ou menos. Bastante até. Então chega numa duração um pouquinho melhor ali. E aí eu preciso reaplicá-la de 4 em 4 meses, ou a partir dos 4 meses ela começa a perder a funcionabilidade ali e resta um pouquinho? Como que funciona essa reposição? Em geral, varia muito da força muscular daquele paciente, do quanto aquele paciente trabalha aquele músculo, né? Então, pessoas que têm uma expressão muito forte do rosto, que são muito expressivos, né? Tem pessoas que são bastante expressivas, a durabilidade tende a ser menor. Mas daí a gente evita fazer reaplicações muito curtas, né? Eu, no meu consultório, eu faço em torno de uns 5 meses. O tempo mínimo, 4 meses, mas a média maior é em torno de 5 meses. Então, daí o paciente já vai notando o retorno das rugas, retorno do movimento, e aí o resultado é tão incrível que todo mundo quer a nova reaplicação, né? Eu já ouvi falar, não sei se faz sentido, que quando a pessoa ela aplica com uma certa frequência, é como se ela também acostumasse a fazer menos careta, a fazer menos expressões, porque o período que ela está com a toxina, ela acaba não conseguindo fazer e o próprio organismo vai entendendo que aquilo não precisa ser feito com tanta frequência. Isso. Faz sentido? É uma forma também de você se reeducar? Eu falo isso para os pacientes. Então, muitas vezes os pacientes, principalmente nessa ruga da glabela, que é a ruga do bravo, o paciente, ele tá tão habituado a fazer aquela força, que quando ele faz a toxina, ele estranha um pouco, porque ele não consegue mais fazer aquela força, né? Mas ele, no começo, na primeira aplicação, ele ainda ele tenta e aí vai durando menos, né? Mas nas aplicações subsequentes, ele vai entendendo que ele não precisa fazer tanto aquela expressão, que ele pode relaxar aquele músculo, que ele não precisa daquilo. Então, é uma forma de reeducar, né? Então, a gente consegue, sim, amenizar com o tempo essa formação das rugas, quando o paciente tem essa consciência, né? A gente falou do preenchedor, que você consegue retirar caso alguma coisa incomode ou não dê certo. No caso do Botox, a gente consegue também retirar se o paciente quiser por algum motivo ou não dá para reverter? Não dá para reverter. A toxina botulínica, o paciente precisa esperar o efeito passar, porque realmente a gente não consegue reverter. Existem alguns procedimentos que podem ser feitos para fazer com que a toxina dure um pouco menos, tá? Mas, em geral, a gente não tem um antagonista, né? Igual no caso do ácido hialurônico, que a gente consiga reverter, não. A gente falou aqui, a gente estava falando um pouquinho antes, sobre que, principalmente na parte do preenchedor. Quem pode fazer o preenchedor, né? Quem não pode, coloca o fiozinho. Uhum. Quem que não pode fazer algum tipo desse procedimento? Porque eu acredito que seja uma parcela muito pequena da população
que talvez não possa se beneficiar do ácido hialurônico ou então do preenchedor e o bioestimulador, né? São muito poucos os pacientes, a maioria nunca tem problema. Graças a Deus, eu não conheço nenhum paciente assim que teve problema com ácido hialurônico, a não ser os ETIPs, né, que a gente chama, que são os edemas causados pelo preenchedor por conta de uma reação imunológica, que a gente viu alguns casos aí na vigência do Covid, mas em geral são pacientes que a maioria não tem contraindicação. Quem a gente não faz? Então são pacientes que sabidamente têm alergia àquele produto, né? E a gente também não sabe dizer se é do ácido hialurônico, se de repente é do anestésico utilizado no ácido hialurônico, ou se é daquele laboratório que tem, às vezes, alguma particularidade ali que pode ter causado alergia, mas em geral a maioria não tem. Mas a gente não utiliza nesses casos e pacientes que têm doenças autoimunes ativas. Então, pacientes com doenças autoimunes ativas a gente evita, porque a gente sabe que existe uma resposta imunológica também ali dos preenchedores, né? Então, para quem tem esse tipo de doença em atividade, eu também evito. A gente falou aqui dos preenchedores, a gente falou da toxina botulínica, que são os dois mais conhecidos para qualquer tipo de tratamento facial, no sentido de harmonização facial, né? Doutora, tem mais alguns outros tipos de medicamentos ou de suplementos que podem ser utilizados nesse momento, ou que são utilizados com uma certa frequência para harmonizar o rosto, ou normalmente são esses dois mesmo? Na verdade, a gente tem os três, né, que a gente falou, a bioestimulador de colágeno, a toxina e o ácido hialurônico, mas a gente tem também as tecnologias, né? Então, a gente tem tecnologias que ajudam a melhorar a papada, a gente tem tecnologias que conseguem dar uma afinadinha no rosto, então a gente consegue isso com algumas tecnologias também. Então, por exemplo, o ultrassom microfocado é uma tecnologia aí que eu acredito que já deve ter uns 5, 6 anos no mercado, que a gente associa muito com os procedimentos que a gente realiza na clínica, né? E ele é imediato igual aos outros dois ou não? Não, ele também tem um efeito em torno de 1, 2, 3 meses, assim a gente vai vendo uma resposta melhor. Mas a gente consegue daí melhorar a papada, que tudo isso contribui para a harmonia do rosto, né? Então, até afinar rosto, que a gente tem os pacientes que têm o rostinho mais cheinho, a gente consegue com ele. E até também, além deles, os esvaziadores de gordura. Esses são sensacionais. Eu estava esperando que você não falasse dele, eu ia falar, porque comentar. É muito interessante, né? Você poder esvaziar as bolsinhas de gordura, usa muito na região dos olhos. Muito na região dos olhos, muito nessa região do jaw, que a gente chama, né? Que são aquelas bolsinhas de gordura que ficam aqui. Essa semana que passou, eu tenho um paciente que ele tem um pouquinho mais, então ele se sentia muito como o Kiko, assim. Então a gente teve uma melhora muito grande também. Então é muito interessante a gente conseguir afinar esse rosto com os esvaziadores de gordura. O que eles fazem? Eles derretem aquela bolsinha de gordura, eles diminuem o volume. Qual que é a ação deles em cima dessas bolsinhas que traz esse resultado tão bacana? Eles têm um poder de emulsificar aquela gordura, né? Então, eles conseguem ali, como se fosse um derretimento da gordura mesmo, para afinar o rosto. E o que é mais legal é a naturalidade, sabe? Você consegue afinar sem deixar aquela mudança muito drástica, muito radical. Então, eu sou fã dos esvaziadores de gordura. Eu acho que são produtos que vieram para ficar e realmente transformar aí essa evolução, né? Porque tirar gordura é uma coisa que é muito complicada, né? Muitas vezes você tira gordura e acaba deixando flacidez. Então, quando a gente tem umas alternativas assim com resultados legais e que não aparenta piora da flacidez, piora de outras queixas, é muito interessante. Quais principais cuidados que a pessoa que fez ali uma harmonização facial ou fez determinados procedimentos no rosto, elas têm que ter para poder ter aquele resultado por um período um pouco maior? Quais cuidados para poder aproveitar bem aqueles procedimentos que foram feitos? Não adianta você fazer também e não cuidar, se expor ao sol sem proteção solar, fazer muito exercício físico de forma errada também. O que as pessoas precisam ficar atentas e mudar no dia a dia ali para poder ter um melhor aproveitamento? É interessante você falar disso porque isso faz diferença, né? Você cuidar daquilo que você
está fazendo. Então, no caso da toxina botulínica, muitas vezes as pessoas ficam tão maravilhadas que elas ficam fazendo as caretas na frente do espelho para ver, se autotestando. Né? Se autotestando. Não tenho mais, mas eu vou ficar aqui testando. Isso. Você está estragando o procedimento. Exato, você está diminuindo a durabilidade. Então, não precisa, vamos manter naturalidade. Se a ideia é deixar você com o rosto mais relaxado, mas então pare de ficar testando aquele procedimento, né? Agora, com o ácido hialurônico, ele tem aí uma durabilidade maior. A gente sabe que tem algumas coisas que são inevitáveis, né? Por exemplo, pessoas que dão aula, que falam o dia inteiro. Não tem como você pedir para ela não ficar falando, né? Mas eu acho que a importância da ingestão adequada de água, você ter um sono reparador, tudo isso, uma vida menos estressante, faz com que o consumo daquele ácido hialurônico seja menor, né? Então, tudo está interligado, né? A gente não pode fazer uma coisa e esquecer de outra, né? Então, é cuidar da sua saúde de uma forma global. Eu não sei se faz sentido ou não, mas às vezes as pessoas passam sabonetes líquidos, espumas, que tem ácidos também, que tem alguns outros tipos de componentes ali. Uhum. Esse tipo de sabonete, esse tipo de produto, ele pode também danificar ou atrapalhar a qualidade daquilo que foi colocado no rosto da pessoa, ou não faz sentido, não interage? Isso não, porque é muito superficial, né? A gente vai utilizar ali produtos que vão atuar mais na camada córnea, na camada epidérmica, que é a camada mais superficial da pele, não chega na profundidade que é onde estão esses produtos, né? Então, é mais o cuidado que você vai ter, que é importante, né? Para melhorar a qualidade dessa sua pele mais superficial mesmo. Então, o tal do skincare precisa ser feito da maneira adequada e acho que até valoriza tudo aquilo que foi feito, né? Que a pele mais viçosa, mais bonita, você fazer um procedimento ficar lindo e não cuidar da pele, né? Não cuidar da aparência daquela pele. E aí, se o pessoal tiver qualquer dúvida sobre skincare, relembrar vocês aqui, tem um episódio que a doutora falou exatamente tudo, como tem que ser feito, a forma como tem que ser feita, como passar. Ficou muito legal. De vez em quando eu tenho dúvida, eu volto lá, dou uma assistida para não fazer nada errado, né? Ótimo, muito bem. Doutora, a gente está caminhando para o final do podcast, o pessoal já me avisou aqui no nosso ponto. Eu confesso que eu tentei fazer a maior parte das perguntas, das dúvidas das pessoas. Sim. Claro que sempre ficam. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que seja muito importante, que eu deveria ter tocado no assunto aqui? Não, acho que a gente falou tudo mesmo. É isso, né? E se responde alguma dúvida, é só mandar, deixa né? Deixa a pergunta pra gente que a gente responde. É isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, ter vindo aqui, tirar todas essas dúvidas. Pra gente é sempre muito interessante, o pessoal gosta muito. Que bom, fico feliz. Obrigada, João. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Até a próxima. E é isso, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma coisa que quer saber em relação a algum procedimento, manda aqui pra gente. Então, tem duas formas, tá? Ou você entra aqui nas nossas redes sociais do Masterstalk, aqui no YouTube, você consegue perguntar pra gente, deixar as dúvidas pros nossos especialistas responderem aqui, ou então uma orientação que a gente sempre dá e que é muito interessante. Sigam os nossos profissionais que estão aqui no podcast, também nas redes sociais. Lá eles interagem muito com vocês e trazem várias dicas. A doutora Flávia traz muita coisa interessante em relação a produto, em relação ao que a gente mais tem de novidade na área dela, que é a dermatologia, mas todos os profissionais que estão aqui são muito ativos nas redes sociais, e aí perguntando lá, a gente traz para cá também e tira as principais dúvidas. Aqui no YouTube, por favor, assina o canal, aciona o nosso sininho, que sempre que tiver conteúdo novo, vocês vão serem avisados e, lógico, vão ficar sabendo antes de todo mundo aí das principais dúvidas e dos principais resultados. Bom, muito obrigado e até a próxima.